Olá, uma ótima noite para você que acompanha a nossa programação. Seja muito bem-vindo a mais uma edição daquele que, sem dúvida nenhuma, é o melhor debate teológico da televisão brasileira. Sempre uma alegria poder dividir esses momentos com você que curte o programa, que acompanha o Vejam Só, mas muito mais do que isso, né? Muito mais do que acompanhar. Interage com o programa, participa do programa, contribui com o programa, mandando os seus comentários, as suas sugestões. É exatamente essa a construção que o Vejam Só quer fazer. A nossa intenção aqui é que você não apenas participe do programa, mas se interesse pelos assuntos, pelo questionamento, pelas provocações que são colocadas aqui e se aprofunde no conhecimento da palavra de Deus e no conhecimento também da teologia. Por isso, seja muito bem-vindo a mais uma edição muito bacana. Hoje nós vamos nos debruçar sobre um texto bíblico. Eu particularmente gosto demais quando o programa se atenta assim, a um versículo. Nós vamos poder entrar ali nos pormenores, se aprofundar nesse conhecimento, que fica ligadinho que eu tenho certeza que você vai curtir demais a edição de hoje. E antes de apresentar os nossos convidados, só colocar aqui para você meu perfil lá no Instagram. Chega por lá, é mais uma plataforma para a gente poder interagir, conversar, falar sobre as escrituras, sobre teologia. Sempre tem alguma informação lá dos bastidores do Vejam Só também. @Zeca_Pereira. Estou esperando a sua mensagem. Fique à vontade. Pode mandar sugestão de tema, sugestão de convidado, pode fazer a sua pergunta, pode falar sobre o programa. E é um espaço aí onde a gente pode conversar também e eu recebo muito carinho e deixo meu agradecimento aqui a todo mundo que passa por lá, tá bom? Forte abraço a todo mundo e tô esperando a sua mensagem também, tá bom? Deixa eu apresentar os meus convidados e aí, na sequência nós vamos rodar a nossa matéria de abertura, que vai apresentar o tema e a gente vai começar a nossa conversa de hoje. É com muita alegria que o Vejam Só recebe nesta oportunidade o pastor Everton Lacerda, ele que é ministro da Igreja Batista da Amizade. Pastor Everton, meu irmão, obrigado por aceitar o nosso convite, é um prazer recebê-lo aqui no Vejam Só. Seja muito bem-vindo, uma ótima noite. Boa noite, Zeco. Uma alegria muito grande estar aqui, conhecer vocês, conhecer o programa. Eu agradeço de coração aí pelo convite, pela oportunidade, né, de estar aqui na RIT. É um programa tão robusto, tão respeitado, para tentar dar alguma contribuição aí, pensarmos juntos sobre essas demandas que o Evangelho traz para a gente. Uma gratidão. A gratidão é toda nossa, pastor. Obrigado mesmo pelo carinho, reservar um espacinho na agenda, estar aqui, contribuir. É óbvio que o nosso tempo é curto, né? Então vai contribuir um pouquinho com muito do conhecimento que Deus tem dispensado na sua vida. Inclusive nós vamos mostrar o material aqui também do pastor. Mas antes disso, pastor, eu vou pedir as informações da igreja. Por favor, para quem nos assiste, o endereço certinho. Dias e horários assim, das principais atividades por lá também, por favor. Sim. A nossa igreja fica na rua Itatiba do Sul, Igreja Batista da Amizade, fica situada lá no Jardim Vista Alegre. As nossas programações fixas acontecem aos domingos de manhã e à noite, estudo dominical e culto de adoração, mas também às quartas-feiras às 20 horas para reunião de oração. Também temos toda segunda-feira na nossa comunidade um projeto chamado Êxodo, 7 horas da manhã. Toda segunda-feira temos uma equipe lá cozinhando sopa, preparando pão. Legal. E aí no final da noite a gente vai para as comunidades que estão ali em torno de nós para levar o alimento, mas também a palavra de esperança. Sim. E tem sido uma alegria pastorear essa igreja. Quero mandar um abraço lá para nossa turma. Por favor, fica à vontade. Um beijo aí para minha esposa, para minhas filhas, para minha filha que está aqui, para o Nicolas que está em casa. Papai e mamãe, né? Vou aproveitar aqui, pode, né, Zé? Claro que pode, imagina. Beijo aí, né, pro meu pai, pra minha mãe, pra nossa igreja que tá aí acompanhando e tem caminhado com a gente. Muito bacana, é muito bom a gente escutar esse tipo de testemunho também de uma igreja ativa, que interage, conversa com a sua sociedade, com o seu bairro principalmente, né? É importantíssimo esse contato das nossas comunidades, entendendo as necessidades, que são, obviamente, espirituais, mas que a gente sabe também dessas demandas físicas e que é uma forma do Evangelho poder entrar também nesses lares. Por isso, parabéns, viu, pastor, pela igreja. Mando também nosso abraço a toda a comunidade batista lá da Amizade, né, no Jardim Vista Alegre. Pastor, deixa eu mostrar aqui o trabalho do irmão. Aliás, confesso que fico muito intrigado com essa temática, que já foi assunto aqui do Vejam Só algumas vezes. Uhum. E eu queria que o irmão falasse um pouquinho
do que o nosso telespectador vai encontrar aqui nesse livro, por favor. A nossa abordagem aí não é soteriológica. Nós temos uma intenção aí de trabalhar e analisar os fatores de riscos que contribuem para que um pastor, em determinado momento da sua jornada, flerte, né, com essa tentativa de tirar a sua própria vida. Então aí nós vamos um plano de fundo histórico, né, tentando entender como é que funcionava essa questão do suicídio antes da gente, como nós, né, nesse momento da modernidade ou pós-modernidade, ultramodernidade, temos aí encarado essas demandas do ministério pastoral. De fato, as estatísticas são ascendentes e assustadoras, né? Louvado seja Deus, né, por este programa e pela vida de vocês que têm abordado assuntos como esse. E há uma grande necessidade de continuarmos aí, né, pensando no assunto, refletindo sobre isso e também produzindo literatura sobre isso, que ainda há uma escassez muito grande sobre o assunto. Infelizmente, é mais um daqueles assuntos que a igreja, às vezes, a maneira dela lidar é escondendo, né? Isso. É não falando, não tratando. É um assunto delicado, mas que principalmente fala do antes, né? Fala daquele tratamento, daquele cuidado antes do problema acontecer. Aqui a gente falou do burnout, de cobrança. Ih, rapaz, vale a pena você pesquisar lá. E se tiver interesse, quiser se aprofundar um pouquinho mais também no assunto, fica aqui a indicação do programa também. Deixa eu mostrar aí de novo, desculpa. Eu tirei na hora que o pessoal cortou, olha lá. Suicídio de pastores aí, procura lá. Inclusive, enquanto o pastor Everton falava, os contatos que o irmão deixou disponível apareceram aí pra você, tá bom? Mas se você não anotou, perdeu, você pode entrar lá no nosso perfil oficial do Instagram, no @programa Vejam Só, que esses contatos estão lá disponíveis pra você. Você pode mandar perguntas sobre o tema, sobre o ministério. Se quiser saber mais sobre o livro também, pode chegar por lá, manda sua mensagem. Ele prontamente vai te atender e passar as informações aí. E eu tenho certeza que se falar que viu aqui no Vejam Só, a bênção é dobrada. Amém. Além do conteúdo, vai ganhar aquele descontaço. Se não der pra dar o desconto, fala com o Thomas aqui, que o Thomas tá ganhando dinheiro aqui no Vejam Só. Ele repassa do salário dele o desconto pros irmãos. Combinado. Passar lá. Tá bom, irmãozinho? Fique esperto, não. Boa. Deus abençoe, meu irmão. Amém. E o Vejam Só também tem o privilégio de receber nessa oportunidade o pastor Erivelton Nunes. Ele que é ministro na ADVEC, aqui de São Paulo. A Assembleia de Deus Vitória em Cristo, né? Para quem não tem intimidade com a abreviatura. Apesar que é muito mais conhecida como ADVEC, né? Exatamente. Muito mais conhecida. Pastor Erivelton, meu irmão, obrigado pelo carinho. Seja muito bem-vindo. É uma alegria recebê-lo. Uma alegria muito grande estar aqui também. É uma gratidão muito grande de conhecer o programa, conhecê-los e, de fato, estar interagindo sobre um tema tão relevante que é as Escrituras Sagradas. Sem dúvida nenhuma. E, de fato, quando a gente se debruça sobre um tema, esse tema é importante porque a Bíblia Sagrada, ela está relacionada ao nosso viver diário. Sim. A gente até aqui no programa a gente gosta de reforçar muito, além da gente buscar esse conhecimento, falar sobre teologia, às vezes são questões filosóficas. Sim. Mas a gente sempre gosta de reforçar aqui dessa aplicação prática, daquilo que precisa mudar e transformar o nosso viver. Bom, mas antes também de mostrar o material, da gente entrar no nosso debate, vou pedir também as informações da igreja, pastor, o endereço, dias e horários das principais atividades por lá, por favor. Na ADVEC São Paulo, nós estamos aqui na Rua dos Trilhos, na Moca, número 260. Eu sou pastor auxiliar, lá quem nos pastoreia é o pastor Christian Oliveira. Nós temos nosso presidente, pastor Silas Malafaia. E nós aqui na Moca temos uma programação bem extensa. Na segunda-feira nós temos o Culto da Vitória, às 19h30. Na quarta-feira nós temos o Culto da Palavra. Às sextas-feiras, o Culto do Sobrenatural. Nos sábados, atividade para adolescentes e jovens. E nos domingos nós temos a Escola Bíblica Dominical de manhã, a partir das 9h30. E logo à noite nós temos o culto de celebração com toda a família. Benção. Bom, então aí as indicações da igreja. Eu vou mostrar o material e aí eu falo do contato do pastor também para reforçar aí para você. Pastor, eu vou mostrar aqui para o nosso telespectador o discipulado a partir do Sermão do Monte. Fiquei muito intrigado pela temática. Bom, o Sermão do Monte é emblemático, é pouco, né? Talvez um dos textos mais conhecidos e relevantes das Escrituras. O que o telespectador vai encontrar nesse material? Esse material é fruto do meu mestrado em teologia e nós focamos exatamente numa necessidade da igreja. O que acontece? Geralmente, nós, nas Assembleias de Deus,
nós evangelizamos, trazemos muitas pessoas a Cristo, mas muitas delas acabam não permanecendo. E o tema do discipulado é intrigante. E quando a gente fala de discipulado, nós olhamos para o texto bíblico, o Evangelho de Mateus, ele apresenta aqui o Sermão do Monte na sua grande extensão, capítulo 5 a 7. Ali tem um detalhe interessante, é a primeira vez que aparece a palavra discípulo, está no capítulo 5. Então, a partir dali, nós temos o que o discípulo precisa fazer. O discipulado não se restringe apenas àquele período que nós falamos preparando uma pessoa para o batismo. Aliás, o discipulado é pela vida inteira. Nós temos duas dimensões do discipulado. Uma que é nós seguindo a Cristo. E a segunda é nós levando outras pessoas a seguir a Cristo. Então aí eu vou abordar um pouquinho dessa temática, fazendo um comentário mais expositivo, pastoral, dentro da perícope do Sermão do Monte. Muito bacana. Fica aí a indicação também aqui do Vejam Só para você, quiser aprender um pouquinho mais sobre essa questão do discipulado. Também já foi tema aqui do programa. E se aprofundar um pouquinho no Sermão do Monte também, que é um texto belíssimo das Escrituras, vale muito a pena. De novo, obrigado, viu, meu irmão, pelo carinho, pela atenção. Enquanto o pastor Herivelto falava, o contato dele apareceu aí para você, mas se você não anotou, se passou, não deu para pegar, fica tranquilo. A gente vai colocar tudo lá no nosso perfil oficial do Instagram. Aí você pode mandar mensagem para pegar os detalhes ali das informações da igreja, do Ministério do Irmão, conhecer um pouquinho melhor também. E se quiser outras informações sobre o material, é por lá que você pode mandar a mensagem também, tá bom? De novo, meus irmãos, obrigado pelo carinho de ambos. E eu tenho certeza que vai ser uma oportunidade muito bacana da gente se aprofundar aqui no conhecimento das Escrituras Sagradas. Nós vamos saber agora qual vai ser o tema da nossa conversa de hoje. Nós vamos rodar nossa matéria na sequência. A gente volta com as observações iniciais aqui dos nossos convidados. Vejam só. A coragem e a ousadia são qualidades frequentemente admiradas e incentivadas em nossa sociedade. No entanto, ao nos depararmos com uma afirmação surpreendente encontrada nas Escrituras, somos confrontados com a ideia de que os tímidos não herdarão o reino de Deus. Mas o que exatamente essa afirmação significa e como devemos interpretá-la? No livro de Apocalipse, capítulo 21, versículo 8, encontramos a seguinte declaração: Mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos que se prostituem, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Essa passagem tem causado perplexidade e levantado questionamentos ao longo dos tempos. É importante entender que o termo tímidos, nesse contexto, não se refere àqueles que possuem uma natureza introvertida ou cautelosa. A palavra utilizada no texto original grego, deilos, carrega o significado de covardia espiritual, falta de fé e confiança em Deus. Portanto, não se trata de uma característica de personalidade, mas sim de uma postura diante da fé e do relacionamento com o Criador. Essa afirmação nos leva a refletir sobre a importância da confiança em Deus, da coragem para viver de acordo com os princípios divinos e da disposição para testemunhar e compartilhar nossa fé com os outros. Aqueles que se deixam dominar pelo medo e pela falta de fé correm o risco de se distanciar da plenitude do reino de Deus. Então, como podemos cultivar essa coragem espiritual? Qual é o papel da confiança em Deus em nossa jornada de fé? Vamos explorar essas questões e buscar entender como podemos crescer em ousadia e confiança no caminho para herdar o reino de Deus. Fique ligado, este é o Papo do Vejam Só. Quer dizer, então, que não fala sobre aquele que é mais introvertido, que é envergonhado? Será que é isso mesmo? Nossa matéria tá demais, hein? Explorando ali na língua original, no grego. Esses meus meninos estão muito bom. Estão muito bom. Quero deixar aqui o registro, aqui, meu parabéns a toda a nossa equipe que produz a matéria, desde do texto, a voz, a edição, os efeitos sonoros. Gente, tá belíssimo nosso material. Parabéns a toda a nossa equipe. Bom,
feita essa introdução da nossa abertura, eu quero ouvir as observações iniciais aqui dos nossos convidados. E depois, obviamente, que eu vou fazer essa pergunta aí, que história é essa de que não são os tímidos, os envergonhados, os introvertidos? Bom, vamos mais para frente. Pastores, como é que os irmãos respondem à nossa pergunta? E é por aí que nós vamos começar, depois a gente vai aprofundar no texto. Por quê, pastor Everton, os tímidos não herdarão o reino de Deus? Então, esse é um tema bastante provocativo, né? E tentando aí compreender numa escala maior quem é esse público, né? Porque a gente percebe aí que durante o desenvolvimento aí do cristianismo e da nossa ideia de pensar não somente a nossa realidade, né? Mas a realidade futura e as vertentes que ela apresenta, né? Que é destino distintos para as pessoas que morrem, a gente vai discorrendo e esbarrando por muitas doutrinas e abordagens, tanto no Antigo Testamento, quanto no Novo, quanto no período apostólico, de que algumas pessoas, após a morte, né, herdarão o inferno, outras herdarão o céu. E parece que há bastante clareza quando a gente vai lidando com alguns grupos específicos de pessoas, né? Então, os feiticeiros, né, como o texto ali bem indica, né, os assassinos e tal. Mas essa passagem em Apocalipse ela é bem intrigante porque ela usa esse substantivo, né, que são os tímidos ou os covardes, e raramente nós pensamos quem de fato são essas pessoas, quem é esse público, quais são as ações que tiveram ou que não tiveram, para que nesse momento, que agora nós chegamos no desfecho da história, novos céus e nova terra está sendo revelado, não é? A ordem antiga já passou, o Senhor está fazendo nova todas as coisas e nesse momento Ele está deliberando e determinando quem, né, vai usufruir desse novo céu e dessa nova terra. E aí nós nos deparamos com os tímidos como um povo, ou os covardes, né? Os covardes como um povo que também será lançado para o lago de fogo. Eu espero que, ao decorrer aí do programa, a gente consiga tentar identificar, não é? Que grupo de pessoas são essas, que de fato é interessante, muito importante, é a gente olhar para esse grupo de pessoas, porque normalmente nas nossas pregações, nas nossas discussões teológicas, nós lidamos com o crédulo e com o incrédulo. Nós conseguimos direcionar com muita facilidade uns para a direita, outros para a esquerda, segundo a proposta de Jesus, mas quando nós chegamos nos covardes, talvez a gente tenha um pouco de desconforto para olhar para isso, porque nessa hora, creio eu que nós tiramos os incrédulos da nossa análise para fazer uma análise específica dos crédulos e tentar aí compreender que dentro desse ambiente, dentro dessa população, dentro desse grupo dos crédulos, alguns herdarão o lago de fogo que arde em enxofre. Seria até mais fácil se fossem os tímidos mesmo de temperamento, né? Não nesse sentido aí, mas depois a gente vai falar, porque... Bom, deixa eu ouvir primeiro o pastor Erivelto, depois eu volto nesse questionamento, porque é legal que nas nossas traduções é só a Revista e Corrigida que traz o tímido, que normalmente, via de regra, é uma tradução mais tradicional, mais ao pé da letra. Depois eu vou perguntar isso para os estudiosos aqui também, mas... Por que os tímidos não herdarão, pastor Erivelto? De fato, essa questão de tradução ela é super importante, essa versão em português, porque a Almeida Corrigida, que nós usamos, principalmente nas igrejas pentecostais, nós usamos muito essa versão. E quando a gente se depara com essa palavra tímido, ela remete, às vezes, a matéria foi muito feliz ao dizer que não tem a ver com comportamento, com uma questão se a pessoa ela é mais introvertida, se ela é mais extrovertida, se ela é mais fleumática, se ela é mais melancólica, não tem a ver com o seu temperamento. E sim, na verdade, com a sua atitude. E gostei muito da fala do pastor Everton com relação aos crédulos, porque eu poderia definir que essas pessoas que a Bíblia chama aqui de covardes, de tímidos, como sendo aqueles os indecisos.
Eu poderia usar essa expressão que seria bem importante, porque apesar da pessoa crer, ela está em cima do muro. É o covarde, aquele que volta para trás, é aquele que desiste. Então, basicamente, a gente vai discorrer mais ao longo desse bate-papo um pouco mais sobre esse tema. Sim. Tem alguma justificativa para essa tradução mais tradicional? E quando a gente fala da revista corrigida, se a gente colocar numa linha assim, e os teólogos trabalham com isso, ela é a que mais se aproxima daquela tradução assim, palavra por palavra, né? Então ela pega a palavra, o termo e traduz. A gente coloca na outra ponta, por exemplo, a mensagem, que daí é uma interpretação do tradutor, né? Então são essas duas pontas aqui quando a gente vai pensar de tradução. Mas ali no meio, por exemplo, NVI vai tímidos, a revista é atualizada vai no tímidos, não, desculpa. Covardes. NVT vai nos covardes. A maioria delas vai no covarde. NTLH eu não olhei, confesso que eu não olhei. Mas a maioria vai nos covardes. A única que vai no tímido é naquela tradução mais literal. Mas vocês estão defendendo que não seria a melhor tradução. Por que ela escolhe essa tradução? Tem alguma explicação? É muito complicado para a pessoa que está fazendo a tradução no português em muitas épocas passadas. Quando ele estava fazendo, muitas palavras sofreram alterações. Por exemplo, na própria revista corrigida, em Coríntios 13, ele usa a palavra caridade, que para nós hoje, quando a gente olha o capítulo 13, é o capítulo do amor. A gente vai traduzir ali como o amor ágape. Mas, na verdade, se a gente usa a palavra caridade, que é muito tradicional, em épocas passadas, a caridade, ela talvez representasse a melhor ideia daquele amor sacrificial, daquele amor que você tem que doar algo por alguém, como Cristo fez por nós. Aí a gente olha hoje para as versões mais contemporâneas, nós temos essas de traduções, paráfrases bíblicas, que de fato olham para aquilo que significa e trazem para hoje, para que as pessoas compreendam melhor. E no dicionário, também significa tímido, também pode, é um dos possíveis significados. Mas ela não representa a essência do que realmente queria dizer o texto. Sim. Tem, pastor, alguma justificativa aí? O irmão consegue apresentar um motivo da escolha da tradução, da palavra tímido? Já que, como a gente chegou aqui à conclusão, a timidez, hoje ela reflete uma outra coisa. Sim. Se eu falo que alguém é tímido, acho que é impossível alguém relacionar a covarde nesse sentido. Assim, falar, se eu fizer uma aplicação, o irmão que trabalha nos PMs de Cristo, aquele soldado é tímido. Ninguém vai falar que ele foi covarde. Vai falar muito mais de um sentimento, que ele é quieto, não vai falar. Se você quer falar que ele é covarde. Exato. Tem alguma justificativa? Exato. Não tem nenhuma justificativa assim que seja plausível para que a gente possa compreender o tímido como uma pessoa introvertida, senão uma questão essencialmente cultural, como já sinalizada ali pelo pastor. Então, veja, no léxico também a tradução, ela cabe o tímido, mas dentro de uma compreensão que está para além da nossa cultura, da nossa própria língua e, das vezes, dos nossos comportamentos. Então, assim, o tímido, ele pode ser usado como uma tradução, que é apropriada desde que interpretada dentro do seu próprio contexto, dentro da sua própria situação, dentro do próprio ambiente onde aquele texto está sendo construído, que é um dos maiores cuidados que nós precisamos tomar aí na hora de fazer uma exegese, na hora de tentar fazer uma interpretação, porque não somente os tímidos, como várias outras palavras, precisam ser bem compreendidas dentro do seu espaço, dentro do momento, dentro da circunstância. Então, tímidos para nós aqui, os brasileiros que estamos aqui em São Paulo, normalmente, obviamente, será entendido como uma pessoa introvertida, Tem dificuldade de se expressar em público, de desenrolar e tal, mas dentro desse espaço que nós estamos aqui, que é do livro de Apocalipse, que tem todo um cenário em torno desse contexto, nós podemos usar o tímido e entender que, de fato, não se trata de um perfil, um traço da personalidade, não é? Mas de uma questão de identidade desses que estão no caminho da fé. Boa. Inclusive,
não sei se você que nos acompanha reparou, na matéria de abertura a gente colocou exatamente isso, né? Tinha uma moça ali, acho que ela estava ao telefone ou fazendo alguma anotação, e um rapaz circulando, querendo falar e não conseguia, querendo falar e não conseguia. Exatamente para dar essa ideia que o pastor Everton comentou aqui, dessa timidez, mas eles foram muito felizes e ressaltaram bem, não é nesse sentido que o texto coloca. Mas, aliás, eu quero saber também a sua observação, a sua visão e a sua opinião sobre o tema. E eu vou pedir para você acessar o nosso perfil do Instagram, @programa Vejam Só, e lá você vai encontrar a nossa enquete. E a enquete que nós colocamos para o programa de hoje é uma repetição da pergunta-tema, tá? E aí a gente colocou lá aquela caixinha para você poder comentar e dar a sua visão, tá bom? Então põe na tela aí, por favor, a enquete que o pessoal vai encontrar lá no nosso Instagram. Tá aí, ó. Qual a relação entre a timidez e a herança do reino de Deus? De acordo com o texto que nós já citamos aqui, Apocalipse 21:8, que inclusive já foi lido e apresentado na nossa matéria. E aí a caixinha tá lá para você comentar, vai lá e dê a sua opinião. Olha, eu acho que é por isso, por aquilo, tem isso, tá? Coloca lá, nós vamos tentar separar alguns desses comentários e colocar aqui para ilustrar também a sua visão e os nossos convidados poderem também fazer algumas observações em cima da sua opinião. Então vai lá, @programa Vejam Só e acesse as nossas enquetes, tá certo? Pastor Erivelto, vou devolver a palavra ao irmão para a gente poder aprofundar um pouquinho nesse sentido aí, nessa análise desses tímidos. Porque quando o irmão fala de ser uma análise daqueles que já estão dentro, que já fazem parte das nossas comunidades, é muito mais assustador, né? Que timidez, que covardia é essa? Via de regra, nas nossas pregações, elas são associadas à proclamação da palavra. É nesse sentido que o texto fala? É interessante que a ocorrência dessa palavra, no original, ela aparece mais 2 vezes no Novo Testamento. São 3 no total, considerando o Apocalipse. Mateus 8:26 e Marcos 4:40. Esses outros 2 textos, o próprio Senhor Jesus, ele fala diretamente aos discípulos: por que vocês são tão tímidos? E aí, numa das versões diz, tímidos na fé. Na outra, somente tímidos. Eles estão, qual é o contexto ali? É o contexto da tempestade. Eles estão diante de uma tempestade, estão no barco, Jesus está dormindo. E aí eles pensam que vão morrer, que vão naufragar. Aí eles chegam a acordar Jesus, e Jesus pega, repreende o vento, o mar, e tudo se acalma. E ali ele fala essa palavra: por que vocês são tímidos na fé? Ou seja, vocês são covardes na fé? Vocês são indecisos, vocês não creem? Nós não dissemos que vamos atravessar até o outro lado, não vamos chegar. Então aqui é um detalhe interessante, porque quando a gente volta para Apocalipse, ele tem outra questão lá. Ele está falando de um contexto sobre perseguições, sobre o cristão que negava a fé. Aquele cristão que foi covarde. Ele não conseguiu sustentar a sua fé até o fim. Apocalipse fala muitos textos lá nas 7 igrejas sobre ser fiel até a morte, sobre permanecer fiel, sobre não negar o nome do Senhor Jesus, sobre confessar o nome dele aqui na terra. Então, esse contexto de perseguição, contexto anterior do Apocalipse, muitos cristãos ali, ou pessoas, durante um período, estão sofrendo perseguições da besta e tem que tomar uma decisão. Qual é a decisão? Continuar com Cristo, defender a tua fé, independente das circunstâncias. É mais ou menos nesse sentido que está ali essa palavra timidez, da pessoa que está recuando, que não conseguiu sustentar a tua fé até o fim. Ele creu, ele confessa Jesus, mas ele não conseguiu ir até o fim. Dá para fazer alguma analogia com aquela parábola do bom semeador, que vai lançando a semente? Dá para colocar esse tímido aqui em uma daquelas figuras utilizadas por Jesus? Talvez é aquele que a gente pode dizer que dentro dessa parábola, aqui cresceu rápido e não teve profundidade. Sim. E vieram as lutas e vieram as provas, e ele logo desistiu de seguir e abandonou a fé. Pastor Everton, quando a gente lê o Apocalipse, principalmente nesse contexto histórico que o pastor Everton muito bem colocou aqui de perseguição da igreja, talvez faça muito sentido, de fato, esses covardes, né? Afinal de contas, eram colocados nas arenas, vai negar sua fé, estão ali para morrer. Às vezes a covardia bate, a timidez, esse recuo da fé. Mas como é que nós vamos aplicar isso hoje, principalmente aqui no Brasil? Um país praticamente sem perseguição, onde o evangelho é muito bem aceito e tudo mais, né? A gente tem até
não tem números exatos, nós vamos imaginar que nós estamos com quase 40% da nossa população professando a fé evangélica, né? E se a gente colocar a fé cristã, então, mais de quase 80% do nosso país. Onde é que nós vamos encaixar a atualidade nesse texto aí, pastor? Essa pergunta é a pergunta de 1 milhão. Devia ter deixado para o final, então. Porque como identificar esse grupo de pessoas, de cristãos, dentro de uma realidade que é que você está desenhando, que não há perseguições. E fica bastante difícil a gente conseguir encontrar esse caminho. Então, o que a gente vai perceber e o que é bastante interessante é que essa coluna de perdedores que estão marchando para o lado de fogo, ela é liderada pelos covardes. Sim. Não mencionados de maneira explícita em nenhum outro momento da passagem, nem do contexto menor, que é o de Apocalipse, né? Nem de um contexto maior, que é o do Evangelho. Então, veja, eu acho que para que a gente possa fazer esse caminho de identificar quem de fato são essas pessoas dentro de uma cultura onde há ausência de perseguição, é o caminho de tentarmos encontrar dentro da nossa realidade exatamente quem não são os covardes, né? Então, veja, são duas perguntas. A primeira é, quem são os covardes? E para responder à pergunta, quem são esses covardes, eu preciso lidar com uma questão doutrinária bastante sólida no Evangelho, que é a pergunta quem sou, o que faço, o que desejo e o que deixo, né? Uhum. Então, o que faço com quem eu sou. Então, a gente percebe que dentro desse contexto de perseguição colocado pelo pastor, não é? É bom a gente lembrar que, de fato, esse contexto, Apocalipse é escrito num ambiente de muita crueldade, onde o tema nasce desse contexto, tá certo? Sim, então, veja, sim. O tema os covardes não herdarão o reino dos céus, ou serão lançados no lago de fogo, não nasce de um contexto como nós, onde podemos abrir as portas, andar com a nossa Bíblia debaixo do braço, entrar num trem, numa praça, com microfones e anunciar o Evangelho sem nenhum tipo de constrangimento, não é? Alguns, mas nada comparado a esse contexto no qual o Apocalipse é desenhado, né? A revelação de João acontece num momento de muita crueldade, muita perseguição, muita dor, né? Muito sofrimento. O povo de Deus está morrendo, Nero está pesando a mão e esse povo está sofrendo terrivelmente por causa da sua fé. Quando nós damos uma olhada na nossa realidade, isso é tema abordado de púlpito muitas vezes nas nossas comunidades, com toda a liberdade que temos para expressar a nossa adoração, mas também para anunciar o Evangelho, somos tão recatados nesse sentido. Nesse sentido, eu acho que a palavra timidez cairia muito bem para as nossas liturgias e movimentos. Somos tímidos em anunciar, somos tímidos em proclamar, somos tímidos em ser ousados. Tá certo? Por aproveitar o nosso momento histórico. Exato. Assim. Perfeito, nós legal. aproveitamos de toda a liberdade e regalia que a gente tem para criar uma zona de conforto onde nela nós nos tornamos pessoas tímidas, no sentido literal aqui, não é? Sim, sim. De não levar adiante essa mensagem tão maravilhosa, esse evangelho que é transformador. No nosso contexto, encaixar o covarde no sentido da palavra talvez seja bem difícil para nós. A menos que um cristão, dentro da nossa cultura, seja enquadrado nesse ambiente de levar até as últimas consequências a sua profissão de fé, a sua declaração de ser um servo de Jesus, e aí pagar o preço por isso. Mas não é uma realidade da qual nós desfrutamos. Nós somos privilegiados por não viver um contexto e um ambiente ainda como este de Apocalipse, onde os covardes não herdarão o reino dos céus, mas não sabemos fazer uso desse privilégio que nós temos. Sim. Então, assim, no meu modo de ver, dentro da nossa cultura, com toda a liberdade que nós temos, não dá para inserir esse covarde dentro da nossa realidade. Sim. Talvez se nós pudéssemos abrir o leque aqui, encontraríamos, né? Irmãos nossos missionários,
que de fato estão lá, né, sendo perseguidos e, se pegos, sofrendo pena de morte, tortura e assim por diante. Sim. Mas a nossa realidade brasileira, Zeco, é uma realidade que talvez, não sei se seria exagero dizer que só nós desfrutamos dela, talvez ali na Europa, os americanos também, mas fora desse ambiente, sim. Eu acho que é uma realidade, eu defendo também essa ideia, que é uma realidade muito particular, porque, por exemplo, a Europa já vive uma era pós-cristã. Então, ser cristão já está fora de moda, né? Já passou. Os Estados Unidos vai ser logo, e pelo caminho natural da teologia vai chegar aqui também, né? Como tudo chega, né? Vamos ver como é que nós vamos lidar com essa fase mesmo. Mas, pastor Heriberto, o irmão falou de perseguição, e eu quero colocar um exemplo aqui, pessoal. Eu gosto de me expor aqui no programa, né? De contar as minhas histórias. E uma vez eu ouvi e li um livro do reverendo Ronaldo Lidório. Agora, só vai me fugir se era ele que estava nessa situação ou se alguém testemunhou para ele. Que ele trabalhava no Peru, e o pessoal do grupo lá terrorista Sendero Luminoso invadiu a igreja, pegou todo mundo e levou para a selva. E colocou todo mundo encapuzado, enfileirado e tal, e começou a... Ele contava que alguém do lado dele, o cara falava, nega Jesus, o cara, não vou negar. Aí cortava a mão. Aquele grito. Tal. Nega Jesus. Não, cortava o braço. Aquela grita. Foi assim, picotando até o cara morrer. E ele do lado falou, vai chegar a minha vez, né? O que eu vou fazer? Eu lembro que sempre que eu ouvia essa história, eu falava, eu ia negar. Mas eu pensava comigo, eu ia negar, mas Jesus ia entender. Sabe aquela ideia? Assim, eu era adolescente, meus, 15, 14 anos. Eu achava aquilo, assim, assustador. Estão matando o cara, ele tá vendo... Vendo não que ele estava encapuzado, mas ele tá ouvindo. Imagina o desespero. E eu pensava assim, não, mas eu nego, mas só para eles. Jesus sabe da minha fé, do meu coração, que eu creio, sabe? E eu ficava remoendo aquilo, gente, olha, eu até arrepio, assim, de ouvir. Como é que isso funciona? Porque daí o irmão já citou da perseguição lá do Apocalipse. Jesus entende, pastor Heriberto? Como é que a gente faz isso daí? Por favor. Jesus, inclusive, ele disse que se a gente negá-lo aqui diante dos homens, ele negaria. Então, é uma questão realmente complexa. E na história da igreja, não somente na época de Nero, mas posteriormente Policarpo e outros na história da igreja sofreram grandes perseguições. E o que eu quero chamar a atenção é que no texto de Deuteronômio 20, versículo 8, a palavra tímidos lá não é o grego, mas é uma correlação. E também em Josué 7, o contexto é de guerra. E por que eles falam assim, pega o covarde e manda ele embora para casa, não leve ele para a guerra? Porque ele tem um motivo. Contamina os outros, ele contamina os outros. Porque se um nega Jesus, isso influencia os outros. Perfeito. Se Policarpo, como líder, tivesse negado a Jesus, aquilo influenciaria a igreja de Esmirna, a igreja do 2º, 3º, 4º séculos, ela talvez não existiria. Obviamente que a gente sabe que o Senhor cuida da sua igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela, mas o negar a Cristo, eu acho que o Senhor realmente cobraria de nós. Não era uma situação fácil, gente. Não é fácil. Eu lembro que minha oração era... Eu estava contando a história, eu não estava rindo aí da minha angústia particular, mas eu lembro que minha oração era sempre para Jesus me livrar disso. Mas é óbvio que eu sabia, quer dizer, assim, no subconsciente, né, que não é uma realidade nossa. Então, aquilo ia confortando, mas eu sempre ficava com esse pensamento. Eu nego, mas Jesus sabe que no coração lá eu tenho fé. Mas aquilo era muito assustador, né? Para um jovem e tudo mais. Mas eu imagino para a igreja. Se na nossa realidade hoje a gente não tem isso, e muita gente já está abandonando, a gente já tem tanto covarde, né? Como o pastor Heriberto falou aqui nesse sentido da guerra, pastor Everton, que desenho que a gente pode fazer de uma igreja que sofra aqui no Brasil? Que tipo de projeção a gente pode ter com relação a esse evangelho aqui, que hoje vive tão bem e pode, em algum momento, sofrer esse tipo de angústia? Você sabe que, sinceramente, a gente só pode... Eu só consigo considerar uma projeção de crentes corajosos na nossa nação se, de fato, nós
formos inseridos dentro de um ambiente de perseguição. Então, veja, Apocalipse vai relatando para a gente que no final, né, no final dessa jornada nossa aqui na Terra, antes do Senhor Jesus voltar, vai ter perseguição, vai ter sofrimento. A discussão é se a igreja passa por isso, se não passa por isso. Mas nós vamos percebendo que conforme nós vamos avançando e a volta do Senhor Jesus se aproximando, há uma espécie de tendência, de uma inclinação para que qualquer cristão em qualquer lugar do mundo seja convidado a provar a sua fé. Estou tentando me lembrar o teólogo, mas eu não estou conseguindo, que ele diz que toda fé genuína só pode ser sinalizada quando um crente é convidado a provar a sua fé, considerando as últimas consequências. Então, veja, esse cenário de Apocalipse é bem importante, porque Deilos, que é a palavra que está aparecendo ali para tímido, tá certo? Ela pode ser traduzida como sem coragem, medroso e covarde. Agora, dá uma olhada para a definição de Deilos, característica de falta de qualidade de espírito que te capacita a enfrentar perigo ou dor sem mostrar isso. Então, quando eu vejo essa definição, a primeira pessoa que me vem à mente é o próprio Jesus, que como um cordeiro mudo foi sacrificado. Então, essa definição é importante para a gente entender qual deveria ser a nossa postura. Eu creio que essa falta de perseguição tem gerado dentro da nossa nação pessoas frágeis na fé, que não conhecem o seu Deus, não têm a menor ideia da dádiva e do presente que foi a cruz de Jesus, o sangue de Jesus, a salvação, a regeneração que ele nos deu. Porque, de fato, o que a gente percebe, historicamente sinalizado para o futuro, é que cada crente que foi convidado a provar a sua coragem e sair do ambiente de covardia são aqueles que realmente entenderam o que foi que aconteceu quando Jesus foi encontrado em forma humana, foi humilhado, passou pelo escândalo da cruz, ressuscitou ao terceiro dia, voltou para o Pai, nos enviou o seu Espírito e disse que retornaria. Eu percebo que esse conforto todo que nós desfrutamos, ele meio que deixa esse evangelho embaçado. E esse evangelho embaçado, eu não consigo descortinar a graça, a misericórdia, e, portanto, dentro desse ambiente que nós vivemos, não há projeções de cristãos maduros, por exemplo. Cristãos que realmente oram, não para se sentirem melhor porque cumpriram um cronograma, mas para sentir-se melhor com Deus, de intimidade, de comunhão e etc. Então, veja, essa definição é importante, porque se Deus é a falta de qualidade de espírito que te capacita para enfrentar perigo ou dor, a ausência do perigo e da dor, logo não pode forjar um covarde. Tá certo? Sim, sim. Na verdade, o grande desafio é porque eu creio de que todos nós somos munidos dessa covardia. O irmão mencionou de um jeito, eu poderia mencionar de outro, tá certo? Nós temos ela está aqui dentro. Mas em algum momento ela precisa ser desafiada, para que essa fé nossa, de fato, seja a coisa mais importante, seja a prioridade da minha vida, seja aquilo que de fato me liga com Jesus, seja de fato aquilo que me inseriu na aliança, seja de fato aquilo que faz eu olhar com esperança para esse momento de novos céus e nova terra com total confiança. Agora, a ausência disso é bastante perigoso, porque vai forjando, eu percebo, sabe, pastor, uma falsa ideia de intimidade com Deus que nós vamos desenvolvendo dentro das nossas liturgias, que são produzidas por homens, muitas vezes para agradar a homens. Então, a menos que venha isso, eu creio que o esforço para que a gente entenda o evangelho deve ser muito maior dentro do nosso ambiente, muito mais desafiador para que a gente entenda a dimensão dessa graça, do que é, né? Tudo isso que o evangelho vai retratando
Coisa que eu entendo que dentro desse ambiente desenhado aqui, né, de dor, de sofrimento, às vezes de desafio, proporciona para um cristão. A gente percebe que esses cristãos desse tempo amadureceram, foram fiéis exatamente porque entenderam, mas entenderam no meio, durante e após sofrimento, perseguição, conspirações e assim por diante. Sim. O pastor Herivelto, fico com a impressão, e na fala aqui do pastor Everton, do seguinte: parece que essa fé só vai ser lapidada mesmo em situações em que a gente não tenha mais o que fazer, como são essas assim, de risco de vida ali mesmo, né? Você está entregue, você não tem para onde correr, não tem como fugir, só um milagre mesmo. Parece que a gente sempre coloca alguma coisa do nosso braço, né? Eu preciso ganhar mais, então eu vou trabalhar mais, vou fazer mais, vou correr mais atrás. Parece que a gente nunca está nessa dependência de Deus. E aí parece que essa questão do caráter, da ousadia, da confiança, ela não fica plenamente estabelecida, né? Talvez dê até para a gente fazer uma relação quando Jesus fala o reino de Deus pertence aos pequeninos. Quando ele faz uma analogia que a criança depende de alguém, né? É verdade. Ela sozinha não vai conseguir viver. E parece que hoje a gente não consegue depender de Deus, né? Não, Deus, eu tô aqui orando, mas deixa comigo que essa semana aqui eu vou vender mais, vou correr mais atrás, né? A gente quer colaborar com Deus em tudo, né? A gente quer entrar nesse processo. Mas muito interessante a colocação do pastor Everton também. Eu vejo um tipo de perseguição, não nesta questão física, mas mais uma perseguição ideológica. A gente percebe recentemente tentando reescrever as escrituras, usando inteligência artificial, ou várias pessoas usando discursos. Vamos reescrever as escrituras, vamos suavizá-las, ou vamos mudar o seu sentido para que ela possa soar um pouco mais palatável. E, obviamente, que hoje nós não sofremos essa perseguição tão forte no Brasil, mas talvez em alguns ambientes, como universidades, em alguns ambientes o cristão sofra uma certa pressão ideológica dentro das universidades. Não é algo que ele vai negar a sua vida, vai ser morto, não é nesse sentido, mas há um desafio para um universitário, há um desafio em alguns ambientes de se declarar cristão. Eu sou cristão, eu defendo a minha fé, eu creio em Cristo, porque é um ambiente mais acadêmico, menos... a fé não é objeto do estudo. Então, em alguns ambientes, não há uma perseguição física, mas há um pouquinho disso. E só retomando um texto de Paulo, quando ele estava na segunda carta dele a Timóteo, encorajando Timóteo, ele usa essa expressão. Segundo Timóteo, ele diz assim, capítulo 1, 7 a 10. Porque Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e moderação. Portanto, não se envergonhe do testemunho do nosso Senhor, nem do seu prisioneiro que sou eu. Pelo contrário, participe comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. Aqui Timóteo talvez está sendo tentado a não se identificar muito com Paulo. O texto de 2 Timóteo, Paulo está preso, ele está praticamente condenado, e Timóteo talvez se dissociando daquela figura. Então não tenha medo, olha, não se sinta vergonha, não seja covarde, né, diante de toda a perseguição, de tudo que você vai ser exposto. Então, realmente, o contexto bíblico era mais aquela perseguição física, a humilhação, e óbvio que trazer isso para os nossos dias é um desafio muito grande. Sim. Contextualizar isso hoje. Sem dúvida. A gente vai caminhando para o final do bloco, mas eu quero ouvir ambos sobre essa questão que o pastor Herivelto acabou de levantar, desses confrontos. Então, ele acabou de mencionar aqui que talvez a gente não tenha essa perseguição, está correndo risco, mas existem áreas de confronto. Então, de repente, a área acadêmica, algumas áreas profissionais de maneira mais específica. Você tem um confronto ali mais latente com o seu comprometimento de fé e dependência em Cristo. Legal. Quando a gente analisa essas quedas, pastor Everton, ou esse fraquejar do povo de Deus, a gente não precisa olhar para o tipo de preparação que eles têm? Ou seja, a igreja
não falha nesse preparo? Nós vimos até o material aqui que o pastor Edivaldo demonstrou do discipulado. Olha, é raro você ver igrejas que trabalhem com o discipulado. É difícil você ver esse tipo de acompanhamento. Será que não está na hora da gente olhar também para a forma como a gente tem preparado o nosso exército? Sim, isso é importante. Jesus nos ensina isso, né? Ele separa 12 homens no meio de uma sociedade para preparar esses homens para aceitarem toda a demanda do evangelho. Não só a de proclamação, a do testemunho, mas também essa de suportar aí, até as últimas consequências, se necessário, essas situações que nós estamos compartilhando. Agora, veja, Zé, nós precisamos preparar a igreja, então, para quê? Nós precisamos preparar a igreja para amar Jesus, nós precisamos preparar a igreja para conhecer Jesus, nós precisamos preparar a igreja para se submeter ao senhorio de Jesus. Então, veja, quando nós olhamos para o assunto igreja, é óbvio que a igreja deve ser preparada de todas as formas e em todos os âmbitos, né? O pastor mencionou essa questão da faculdade, quando um jovem cristão chega lá e tal, né? Esses dias nós estávamos falando sobre isso numa escola bíblica dominical, e aí, concluindo, eu percebi que às vezes, pastor, os nossos jovens dentro dessas faculdades precisam de mais convicção de fé, sabe? Convicção. Eu acho que a questão ali não seria essa coragem que o texto levanta, que o contexto levanta que um cristão tem que ter. Porque se a gente não tiver o mínimo de convicção para defender com um pensamento, com uma formação, tá certo? Com um pensamento elaborado pelos princípios e valores, se nós não tivermos convicção para defender essa nossa fé, tá certo? Esse nosso estilo de vida, no meio de outras ideologias, imagine quando o cenário for outro. Sim, mas então, pastor, só para dar um exemplo aqui, o jovem chega na faculdade e ele é confrontado com essa ideologia marxista, Sim. Por exemplo. Ah, porque assim, Marx pensava essa coisa e tal, vamos ver, o que você acha? Ele vai falar, não, isso daí é errado. Aí o cara vai questionar, mas por que é errado? Ah, não, meu pastor falou. Falou que é pecado. Mas como assim? Não, ele disse que é pecado, que é contra a Bíblia e não é para eu mexer com essas coisas. Sim. Mas daí como é que ele vai dar essa razão? Pedro fala isso, né? Que nós devemos estar prontos para dar razão à nossa esperança. Ou seja, intelectualizar isso, verbalizar isso, ter entendimento. É nesse sentido que eu vejo essa falta de preparo. Quando do confronto, você simplesmente vai jogar isso. Não, mas o pastor falou que não, lá na igreja não pode. Mas por quê? Qual que é o motivo? Onde que está? Eu vejo que nesse ponto a gente ainda patina bastante. Eu creio que tem uma crise de identidade que nos empurra para esse abismo, né? É uma crise de identidade onde o cristão, né, eu disse inicialmente, que ele não sabe quem ele é, não sabe o que ele faz, não sabe o que ele deseja e não sabe o que ele quer deixar, né? Então, veja, nós percebemos que os discípulos de Jesus foram convidados, primeiro, para estar com Jesus. Segundo, para levar a sua mensagem. Terceiro, para lidar com essa realidade das trevas que está estabelecida no nosso tempo, na nossa realidade. Então, eu creio que hoje nós pecamos e deslizamos nessa hora, não é de ter coragem, mas de ter convicção, exatamente porque não temos esse anseio por estar com Cristo antes de querer levar a sua mensagem. E eu creio que essa ausência, esse distanciamento entre esse que se diz cristão e o seu Cristo é o que de fato vai gerando essa crise de identidade, aonde nós vamos tentar fazer o que os fariseus fizeram, não é? O meu pastor disse isso, aí eu estou fazendo porque eu não sei, tá certo? Sim. Então os fariseus fazem isso. Moisés disse, mas Jesus falou, mas vocês não entenderam. Moisés estava falando sobre mim e eu estou aqui. Então se vocês dessem ouvidos mesmo a Moisés, então saberia quem eu sou. Então quando um cristão chega na faculdade e fala, o meu pastor disse,
Jesus vai dizer para ele, olha, mas o seu pastor falou sobre mim. Se você tivesse ouvido mesmo o seu pastor, saberia quem eu sou, como deveria se posicionar. Obviamente, Zé, que nesse caminho nós temos os cristãos que estão iniciando a sua jornada, que precisam aprender, tá certo? Sim. Sobre as suas convicções de fé, sobre os seus princípios, sobre os seus valores, para poderem se posicionar. Veja, essas ideologias que você está mencionando, elas são ensinadas dentro da faculdade de maneira robusta, né? Você vai discutir com um filósofo, por exemplo, o pessoal tem uma argumentação sólida porque foram instruídos, ensinados. Nesse sentido, concordo plenamente com você, a igreja precisa parar de ser um lugar onde a gente toca música boa, entrega boa homilia, para, de fato, rasgar as páginas das Escrituras, encontrar o Jesus dela lá, trazer ele para a nossa realidade. E aí sim a gente começar a lidar com as demandas do mundo, quer seja ideológica, filosófica, sociológica e assim por diante. Sim, sem dúvida. Boa. E aí, pastor Heriberto, que análise o irmão faz desse comprometimento da igreja com essa capacitação do rebanho, no sentido de que ele esteja pronto a dar essa palavra de razão e daquilo que ele crê, né? Dessa esperança que ele tem? Também concordo com o pastor da questão da convicção. É necessário ter a convicção, a experiência com Cristo, mas é primordial. Eu sou da área de educação. Precisamos, sim, preparar os nossos jovens. Há algumas iniciativas de alguns lugares, algumas escolas teológicas, que eles até, inclusive, denominaram Projeto Timóteo. Porque a ideia é de você pegar aquele jovem, como Paulo fez, e preparar aquele jovem para que ele possa exercer depois o ministério, para que depois ele possa exercer a sua vida cristã. Então, eu vejo que nós falhamos, sim, assim, em geral, independente da denominação, falta-nos, talvez, esse foco, porque as estatísticas são alarmantes. A quantidade de jovens que ingressam e que depois da faculdade continuam sendo cristãos é infinitamente baixa. Então, nós precisamos prepará-los. É um trabalho mais pesado, né, pastor Heriberto? Porque, assim, e aqui não chega, não é uma crítica, mas é uma análise do modelo. O nosso modelo hoje, por exemplo, é muito do culto, do serviço. Exato. E não é que isso não alimenta, que não abençoa, que não funciona, mas você falar para 10 mil pessoas, um sermão só, é uma coisa, né? Agora, você sentar com 10 mil pessoas e ensinando, e caminhando, e escuta, e aconselha, muda de figura. E esse é o discipulado, essa individualização. É um modelo que dá trabalho, né? E você, às vezes, falta mão de obra. Se a gente parar para olhar, muito boa. Você vai falar assim, mas qual é o material que nós vamos usar? Como nós vamos fazer isso? Como operacionalizar isso? Sim. E não deixa de ser uma responsabilidade nossa. Porque se a gente falar assim, cada um busque por si, que vá atrás, que corra atrás, não é por aí, né? Nós temos que olhar que, como igreja, nós estamos perdendo. Da mesma forma que essas pessoas na teologia, nas ideologias marxistas trabalham a mente e tal, nós temos que trabalhar a partir das Escrituras, mostrando para eles não somente as Escrituras, como também fé e ciência não são opostas. Porque essa é a questão, ele chega lá e já é confrontado. Fé e ciência não tem nada a ver. E aí ele é confrontado, ele começa a recuar. Daqui a pouco, ele é um desertor da fé. Sim, a covardia. Um covarde. Ele acaba deixando de lutar, de usar as ferramentas da apologética cristã para defender a sua fé. Para defesa da fé. Não, sem dúvida, sem dúvida. É uma situação complexa, difícil. E por isso que eu acredito que, de fato, o texto fala sobre isso, né? Sobre essa covardia ao ser principalmente confrontado com o seu pensamento, com aquilo que você defende, com aquilo que você crê de verdade. Zé. E a fé só é possível na prática, né? Só falar não adianta, né? Se na hora do confronto eu negar, a fé não é viva. Pode comentar. Sem querer te interromper, mas isso que você levantou é muito importante. Como é que a igreja lida com isso, não é? Eu percebo que há uma diferença entre a cosmovisão da igreja, sabe? A igreja que Jesus inaugurou ali, viveu, da nossa. Há uma diferença. Eu percebo que os discípulos, os apóstolos, os pais da igreja, eles foram preparados, não para o mundo, eles foram preparados para estar com Cristo. Hoje nós queremos preparar
e vou ser cauteloso aqui para não ser mal interpretado, né? Nós queremos preparar os nossos jovens, os nossos adolescentes, as nossas crianças para o mundo. Entregar um evangelho para eles que sirva para eles fazer uma leitura do mundo. Também serve, mas isso é secundário. Eu acho que se a gente falha nesse caminho, a gente falha no caminho todo. Entendi. Nós precisamos preparar a nossa igreja, o nosso povo, para estar com Cristo, dentro de uma aliança, debaixo do seu governo. Esse povo aqui que nós estamos olhando, que está sendo desenhado no Apocalipse, é um povo que está sendo preparado. A visão, o livro de Apocalipse está debaixo de perseguição, mas é um livro que tem a intenção de encorajar aquele povo, dar àquele povo esperança para estar com Cristo. Então, veja, esse povo é um povo preparado pelos seus líderes, pelos seus pastores, pelos seus presbíteros, para estar com Cristo. Hoje eu acho que não temos tanta clareza nesse caminho. Nós queremos preparar o nosso povo para lidar com ideologias N's que estão por aí. Então a gente coloca um jovem dentro de uma escola bíblica dominical e a gente quer falar com ele sobre ideologias. E o ponto de partida é a ideologia. O ponto de partida não é Jesus Cristo. Nós preparamos os jovens para o mundo antes de prepará-los para estar com Cristo. Quando eles chegam lá, porque não tem essa base, sim, nós temos uma grande dificuldade. Entendi, de inverter esse caminho, né? De entender com quem que é o relacionamento para depois se relacionar com os demais. Boa, um ponto interessante da reflexão também. Infelizmente, vou precisar chamar o nosso intervalo. O tempo passa muito rápido aqui no programa. Mas no próximo bloco, apesar dele ser bem menorzinho, ainda meus convidados vão ter tempo de considerações finais e principalmente uma aplicação aí para você que nos acompanha. E agora? O que você tem que fazer com tudo isso que você ouviu aí? Às vezes o cenário parece meio assustador, né? Mas o Espírito está aí para nos capacitar e nos dar ousadia e coragem para viver de fato a nossa fé na prática. Então fica ligadinho que no próximo bloco nós vamos fazer isso, essa aplicação. Antes do intervalo, eu vou deixar aqui para você o telefone da Grade, Academia Teológica da Graça de Deus, parceira aqui do Vejam Só. São mais de 20 anos caminhando junto com o programa. E se você quer estudar teologia, quer se aprofundar no conhecimento das Escrituras Sagradas, quer lapidar esse dom, esse talento que Deus colocou na sua vida aí para se preparar para o trabalho do reino, procure pela Grade. Código 11 3115 0819, 3115 0819. O código 11 porque o telefone é da Secretaria-Geral, que fica aqui em São Paulo, tá? Você pode ligar ou mandar uma mensagem, porque esse telefone aí também é o WhatsApp, tá? Então você pode mandar sua mensagem por lá. Amanhã, horário comercial, você faz isso, tira todas as suas dúvidas, que eu tenho certeza que você vai se encaixar em algum formato e modelo oferecido pela Grade. Além disso, vou deixar aqui também para você todos os contatos da HIT nas redes sociais e o nosso site. Quer conhecer um pouquinho melhor da nossa programação ou de repente está aí procurando alguma programação aí que você possa curtir junto com a sua família? Aqui na HIT tem jornalismo, tem entretenimento, tem palavra, né, cultos, tem programa de debate, tem muita coisa aqui na HIT. Tenho certeza que você vai se achar, vai curtir e não vai largar. Tá bom? Então, chega lá nas nossas redes sociais para você curtir, conhecer um pouquinho melhor da nossa programação. O intervalo é rápido, Vejam Só vai, mas na sequência nós já estaremos de volta. Deus não faz acepção de pessoas, diferenças. Se Ele cura uma pessoa, Ele cura toda outra. Ele não tem esse negócio que a pessoa é bonitinha, feinha, que é magrinha, que é pobrezinha, que é riquinha. Não. Agiu por fé, você é abençoado. E Ele quer que você desfrute daquilo que é o suor seu. E quando você partir, você deixa para os seus descendentes como herança. O diabo não quer nada disso. O diabo quer destruir completamente. Porque o diabo é mau, ele já perdeu a batalha e quem crê nele vai pagar um preço muito caro. Você já segue o missionário R.R. Soares nas redes sociais? Curta a página do missionário no Facebook.
você vai receber as mensagens diárias, conferir os horários dos programas e saber antes de todo mundo as últimas novidades. Facebook Missionário R.R. Soares. Curta e compartilhe com as pessoas que fazem parte da sua vida. Quiz Sabedoria. Qual é o maior capítulo da Bíblia? Opção A, Salmos 119. Opção B, Lucas capítulo 22. Opção C, Salmos 117. Opção D, Números capítulo 7. Resposta correta. Opção A, Salmo 119. O Salmo 119 é o capítulo mais longo da Bíblia. Os 176 versículos são divididos em 22 seções de 8 versos cada uma, correspondendo a cada uma das letras do alfabeto hebraico. No programa Saboroso, Isabel de Carvalho prepara pratos irresistíveis e ensina as técnicas para pessoas que desejam aprender a cozinhar. Conheça e aprenda receitas fáceis, simples e acessíveis para todos os públicos. Saboroso, de segunda a sexta, 10h15 da manhã. Muito bom, já estamos de volta com o Vejam Só, intervalo bem rapidinho na nossa conversa. Hoje nos debruçando ali no texto de Apocalipse 21:8, né, onde aparece esse termo que às vezes causa um pouco de confusão, né? Porque os tímidos não herdarão o reino de Deus. E eu tenho certeza que você que nos acompanha no primeiro bloco aprendeu, conheceu bastante sobre o texto bíblico e agora nesse bloco nós vamos ter considerações finais e uma aplicação para você. O reverendo, o pastor Everton Lacerda e também o pastor Erivelton Nunes vão ter essa oportunidade de ficar ligadinho aí que eu já vou devolver a palavra aos meus convidados aqui. Antes disso, eu quero revelar para você que nos acompanha o nome, nós vamos mostrar também a foto do ganhador do nosso presente aqui do Vejam Só. Lembrando que todo mês a gente escolhe um telespectador ou telespectadora para mandar um presente. É uma forma de agradecer pela sua audiência, pela sua participação aqui no programa. Então, mande a sua foto aqui para o Vejam Só, assistindo ao programa, e você vai concorrer ao nosso presente, tá bom? É só você acessar as nossas redes sociais, que já aparecem aí para você, e lá nas mensagens, você encaminhar a sua foto. A foto pode ser simples, é uma selfie, não precisa elaborar, não, bem tranquilo, a gente quer democratizar essa participação. Então, vai lá, manda a sua foto assistindo ao programa, que nós vamos te mostrar aqui junto com a foto, nome, cidade e estado, para a gente te conhecer um pouquinho melhor, tá bom? E no final do mês a gente sempre revela aqui o nome de quem ganhou e vai levar para casa o nosso presente, tá bom? Então, agora no mês de julho, né, a partir do programa de amanhã, a gente já começa a contar e mostrar essas fotos aí também, tá bom? Então vamos colocar na tela aí a foto do nosso telespectador que vai levar para casa a nossa belíssima caneca. Tá todo sorridente, eu acho que ele já estava pensando assim, na certeza, na convicção de que ia levar para casa lá a caneca. Quem aparece aí é o Ezequias Tavares da Silva. Ele é de Jandira, aqui em São Paulo. Ezequias, obrigado, viu, meu irmão, pelo carinho, pela audiência. Aliás, fica o convite para que você venha aqui no nosso estúdio, vai acompanhar aqui a nossa gravação, vai participar aqui do programa e aí você aproveita e retira o seu brinde também, tá bom? Nossa produção vai te mandar uma mensagem, fica ligadinho para você poder responder, tá? E aí, se for possível, você combina de vir aqui retirar. Se não for possível, a gente manda aí na sua casa também, tá bom? Inclusive, aproveita aí, produção, põe na tela, por favor, as imagens da nossa caneca que nós vamos mandar aí pro Ezequias Tavares da Silva, lá de Jandira. Ih, rapaz, o Ezequias vai tirar a onda com a nossa caneca, hein? Ô, Ezequias, obrigado, meu irmão, pelo carinho, Deus te abençoe. E ó, tô esperando a sua foto também, hein? Participa, não fica esperando, aproveita hoje, já faz a foto, manda aqui pro programa para você poder concorrer também, tá bom? Meus irmãos, como eu falei, esse bloco é bem curtinho, então 3 minutos para cada um,
para considerações finais e uma aplicação. Sei que dá tempo para o pastor, não é fácil, é difícil, mas aqui eu tenho que controlar porque o programa acaba, tá bom? Pastor Erivelto, como no primeiro bloco o pastor Everton começou, então nesse bloco o irmão tem a oportunidade de iniciar. 3 minutos, por favor. De fato, esse texto aqui é muito importante e eu queria deixar para vocês aqui uma palavra para nós não sermos indecisos, porque dentro do grupo da fé, aqueles que creem precisam ir até o fim, proclamar o nome do Senhor Jesus até o fim. E aqui na sociedade, muitas vezes você é confrontado. Não importa onde você estiver, você deve professar o nome de Jesus. Você deve ser fiel, fiel até o fim. Então não seja covarde, não tenha um caráter fraco, mas tenha um caráter forte, conhecendo quem é o seu Senhor, quem é o seu Jesus. E você vai poder chegar até o fim. Até o apóstolo Paulo ele nos encoraja a operar a nossa salvação com temor e tremor. Apesar das palavras estarem relacionadas ao medo, aqui é a reverência. O cristão pode ter reverência, temor e tremor, mas ele não pode ser covarde. Então, fica com essa palavra. Amém. Muito obrigado, pastor Erivelto, pelo carinho, pela atenção com o programa. Foi uma alegria conhecê-lo, recebê-lo aqui. Espero que o irmão tenha curtido participar do programa. Foi um tema mais de uma conversa, tudo, mas daqui a pouco a Angélica manda aqueles convites, porque eles debatem mais espinhoso mesmo, tá bom? Espero que o irmão atenda o nosso convite novamente. Obrigado pelo carinho, meu irmão. Muito, muito agradecido por todo esse tempo, por essa oportunidade. A alegria é nossa em recebê-lo, em conhecê-lo também. Aliás, só para relembrar os contatos do pastor Erivelto, à sua disposição lá no nosso perfil oficial do Instagram, @programa Vejam Só, chega por lá, tá tudo direitinho para você, tá bom? Pastor Everton, 3 minutos por irmão também, considerações finais e uma aplicação para o nosso telespectador. Legal, Zé. O que a gente percebe é que de ponta a ponta, as escrituras afirmam que todo homem será julgado e punido por aquilo que ele fez, pelas obras que ele realizou. E esse tema é tão legal porque aqui nós temos o covarde. O covarde, né, em contraposição a esse grupo inicial que eu mencionei, ele será punido por aquilo que ele não fez. Esse é o problema, o grande problema da covardia. Então, os feiticeiros, os assassinos, todo esse pessoal que está sendo mencionado ali no texto será punido por aquilo que fez, mas o covarde será punido por aquilo que não vai para o lago de fogo também. Então, veja, Jesus deixa bem claro isso para a gente tem boa base no Evangelho. Jesus vai dizer aos que estiverem à sua esquerda, lembra? Malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno preparado para o diabo e os seus anjos. Então, veja, pois eu tive fome e vocês não me deram de comer. Tive sede, não me deram de beber. Não me deram de vestir. Não foram me visitar. E eles irão para o castigo eterno. E a grande pergunta deles é, mas quando nós não fizemos isso? E aí Jesus vai dizer, quando deixaram de fazer a um desses meus pequeninos. Eu acho que nesse sentido a gente consegue enxergar a sua pergunta anterior um pouquinho. Nós temos alguns personagens bíblicos mencionados, não é? No Novo Testamento, como Judas, Himeneu, Alexandre, Fileto, Demas, que fracassaram, naufragaram na fé. Então, veja, como no Antigo Testamento nós temos pessoas como Gênesis e Jambres, que também fracassaram, a expressão é essa, fracassaram na fé, reprovaram na fé. Então, eu encerro dizendo, tem tanta coisa importante para falar sobre isso, eu sei que haverá outras oportunidades, mas eu encerro dizendo aqui, Zeca, que tem 3 garantias que a Bíblia nos oferece. E aí eu encerro a minha palavra. A primeira garantia bíblica é que temos, de fato, que todos nós, os que desejamos viver piedosamente em Cristo, sofreremos algum tipo de perseguição, conforme 2 Timóteo, tá certo? 3,12. A segunda garantia bíblica que temos é de que Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, tá certo? Como o pastor ali já tinha mencionado, de amor e de equilíbrio para lidarmos com toda a demanda do Evangelho. E a terceira e última garantia bíblica é de que eis que eu venho em breve e a minha recompensa está comigo
eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Portanto, de fato, a nossa palavra é de encorajamento. Conheçam e estejam preparados para Cristo, que, consequentemente, estarão preparados para qualquer outro tipo de circunstância que possa chegar até nós. Amém. Obrigado, pastor Everton, pelo carinho. Fica aqui o meu agradecimento, não só o nome do Zeca, né, mas de toda a equipe do Vejam Só, agradeço, também pelo Zeca. Carinho do irmão. Espero que tenha curtido. Foi maravilhoso. E em próximos convites aí, naqueles temas mais difíceis, o irmão também aceite e esteja aqui conosco para a gente aprender um pouquinho mais. Leve o nosso abraço também a toda a comunidade, a família que o acompanha também. Muito obrigado pelo carinho, tá bom? Antes de encerrar, deixa eu só colocar aqui 2 comentários também para dar voz ao nosso telespectador que participou lá na nossa enquete. O primeiro é o comentário da Val, que fala o seguinte, ó. Creio que são aqueles cristãos frios que se envergonham da palavra. E ela faz uma referência aqui a Lucas 9, 26. E também o André. Neste texto, a palavra grega é deilos, que significa medroso ou covarde. Que foi exatamente aquilo que a gente comentou aqui. Eu só queria aproveitar e dar voz e agradecer a você que votou lá na nossa enquete, que participou e deixou o seu comentário também. Muito obrigado a todo mundo, tá bom? Nós vamos encerrar a edição de hoje, mas amanhã, se Deus permitir, nós estaremos de volta com mais um programa Vejam Só. Sempre, sempre, sempre preparado com muita dedicação, com muito carinho para você que nos acompanha, e a nossa oração é que o programa seja bênção, edifique a sua vida. Um forte abraço e até amanhã.